Olá pessoal, tudo bem? Bom, então nessa semana a gente vai finalizar o nosso PET volume 3, certo? A gente vai encerrar com questões, trabalhando o que a gente aprendeu, né, durante todo esse mês e trabalhar também questões com o conteúdo explicativo dessa semana, que foi a probabilidade, né, determinar a probabilidade da união de dois eventos, certo? Considerando quando a interseção desses dois conjuntos é vazia, desses dois eventos é vazia ou quando ela não é vazia, certo? Bom, então vamos lá para o nosso primeiro exercício. Está dizendo assim: numa urna são colocadas 20 fichas numeradas de 1 a 20. Escolhendo ao acaso uma dessas fichas, qual é a probabilidade de um número nela escrito seja um primo ou um número ímpar, certo? Pessoal, então vamos dividir aí o problema como eu pedi para vocês nas instruções, em pergunta, os dados e a resolução, certo? Bom, então vamos lá. Seguinte, pessoal. Vocês vejam que aqui, ó, quem que é o meu espaço amostral desse meu experimento aleatório? Bom, na verdade, o que eu tenho que fazer aqui? Nesse experimento aleatório, eu tenho que retirar uma ficha dessa urna, que contém 20 fichas numeradas de 1 a 20, certo? Aleatoriamente. Bom, o que é o meu conjunto espaço amostral? O espaço amostral é formado por todos os resultados possíveis. Quem são os meus resultados possíveis desse experimento aleatório? Qualquer uma dessas 20 fichas. Ou seja, qualquer um desses números pode ser sorteado da urna, certo? Então veja que o meu espaço amostral aí é formado por 20 possibilidades, certo? Veja o seguinte, que pede para a gente calcular a probabilidade de um número, ao se retirar ao acaso uma ficha, qual que é a probabilidade desse número ser um número primo ou um número par. Bom, mas veja que quais são os números primos? Bom, os números primos de 1 a 20 é formado por esse conjunto aqui que eu estou chamando ele de conjunto A, e estou representando aqui por esse círculo, certo? Bom, e pede pra gente também não só a probabilidade de ser um número primo, como também a probabilidade de ser desse número ser um número primo ou um número ímpar, certo? Mas quais são os números ímpares de 1 a 20? São todos esses aqui, certo? Todos esses números aqui, ó, 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, o 13, o 15, o 17 e o 19, certo? Então, em amarelo estão os nossos números ímpares e em vermelho estão todos os nossos números primos, certo? Os que sobraram, pessoal, são todos os números dos possíveis resultados do meu espaço amostral que não são primos e também não são ímpares, certo? Então veja que a gente só tem números pares, com exceção do número 2, que ele também é primo, ok? Bom, o que está pedindo para a gente? Calcular a probabilidade de ser um número primo ou um número ímpar. Então veja que é o seguinte, a gente tem dois eventos, sair um número primo e sair um número ímpar. Quando ele pergunta assim, qual que é a probabilidade de ser um número primo ou ímpar, nada mais é que ele está pedindo para a gente calcular a probabilidade da união desses dois eventos, sair um número primo ou sair um número ímpar, certo? Bom, mas a gente sabe do que a gente viu lá nas aulinhas explicativas, que quando a interseção desses dois conjuntos, que é os conjuntos em relação ao nosso problema, que é o conjunto ser primo e sair ímpar, que é o B, vejam que a interseção deles não é vazia. Veja que existe resultados, elementos do conjunto B que pertencem também a A. Quais são eles? É o 5, o 13, o 11, o 3, o 17, o 7 e o 19. Pois todos eles são números ímpares e também são números primos. Então vejam que a interseção desses dois eventos não é vazia. Bom, a gente sabe como é que a gente calcula a probabilidade da união de dois eventos quando a interseção desses dois eventos não é vazia, certo? Bom, para calcular a probabilidade da união desses dois conjuntos, ou seja, qual é a probabilidade de sair um número primo ou sair um número ímpar, é dada por quê? Ou seja, calcular a probabilidade de A união B é calcular a mesma coisa que determinar a probabilidade de A mais a probabilidade de B, retirando a probabilidade da interseção, certo? Bom, mas a gente sabe como é que calcula a probabilidade, certo? O que a gente sabe
Como é que a gente calcula a probabilidade de um evento? É o número de casos favoráveis deste evento, certo? Dividido pelo número de casos possíveis, certo? Bom, então vejam que eu sei calcular quem que é P de A, qual que é a probabilidade de A acontecer. É o número de casos favoráveis de A dividido pelo quê? O número de casos possíveis. Eu sei também calcular a probabilidade de B. Como é que eu calculo a probabilidade de B? Eu sei que é o número de casos favoráveis de B dividido pelo número de casos possíveis, certo? E eu sei calcular também a probabilidade da interseção de A com B. É o número de casos favoráveis da interseção de A com B, ou seja, o número de casos favoráveis que manifestam tanto o evento A quanto o evento B, que são esses que estão aqui, ó, tanto dentro do círculo vermelho quanto do amarelo, certo? Então é essa quantidade dividida pelo número de casos possíveis. Bom, mas veja o seguinte, qual que é o número de casos possíveis? O número de casos possíveis é qualquer uma das fichas, portanto são 20, porque a gente tem 20 fichas dentro da urna, certo? Qualquer uma dessas 20 pode sair nesse experimento aleatório, certo? Bom, qual que é o número de elementos de casos favoráveis de A? Se vocês forem contar, são 8, ó. A quantidade de resultados possíveis dentro desse círculo vermelho, que está representado aqui o conjunto, o evento, sair um número primo, é dado por 8 resultados possíveis. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, 8. Bom, e a quantidade de elementos... Então, aqui a gente tem aqui, para calcular a probabilidade de A, a gente tem 8 dividido por 20. Número de casos favoráveis de A dividido pelo número de casos possíveis. Bom, vamos calcular agora quem que é P de B. Bom, preciso determinar então, está faltando, qual que é a quantidade de casos favoráveis para B se manifestar, certo? Bom, vocês vão ver que são 10, porque a gente tem 10 números ímpares de 1 a 20. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? 10. Então veja aqui, ó, vou contar aproximadamente para a gente não se perder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dentro do círculo amarelo, que é representado pelo conjunto de números ímpares, ou seja, os possíveis números ímpares que podem sair na urna, está dentro desse círculo amarelo e no total são 10. Então, para calcular a probabilidade de B, é o número de casos favoráveis, que é 10, dividido pelo número de casos possíveis, que é 20. Bom, agora falta determinar o quê? O número de casos favoráveis da interseção de A com B, ou seja, quais são os casos, os possíveis resultados que, quando eles saem, manifestam tanto o conjunto A quanto o conjunto B. Isso aí tem a interseção desses dois conjuntos, ou seja, tem que estar dentro dos dois círculos ao mesmo tempo. Então, vamos ver qual que é a quantidade de elementos que são favoráveis, então, a essa situação, ou seja, quando manifesta tanto A quanto B. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 casos favoráveis na interseção desses dois conjuntos, desses dois eventos. Então, eu tenho que retirar. Então, é a soma da probabilidade de A com a probabilidade de B e retira-se a probabilidade da interseção. Porque quando eu considero a soma desses números, pessoal, com esse daqui, eu estou considerando a interseção duas vezes. Então, eu tenho que retirar uma delas. Então, é por isso que eu retiro a interseção para calcular a probabilidade da união, certo? É a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção, já que a interseção desses dois conjuntos não é vazia, existe alguma coisa. Então, quando você soma B com A, probabilidade de B com A, você está contando tudo isso aqui que está aqui dentro mais de uma vez. Essa probabilidade de sair desses números aqui, ó, duas vezes. Então você tem que retirar uma dessas vezes para ficar uma única vez, certo? Então como é que a gente faz operações aqui, ó, de fração, certo? Lembrando que a gente, operações de soma e subtração com fração a gente tem que fazer o quê? Tem que ter o mesmo denominador. Mas vejam que tem o mesmo denominador. Então como é que a gente procede? Nessa situação, a gente está fazendo subtração e soma de frações, pessoal, de mesmo denominador. Então, a gente conserva o denominador e faz as operações com os numeradores, certo? Então, embaixo eu vou conservar, e em cima eu vou fazer as operações. Então, eu tenho 8 mais 10, 18, menos 7, 11. Então, a probabilidade de o número sorteado, ou seja, a ficha sorteada, ser um número primo ou um número ímpar é de 11 sobre 20, que é igual a 55%. Tá, pessoal? Então, assim, bem tranquilo quando a gente sabe a teoria
o conteúdo que a gente viu na aula explicativa, certo? Então, lembrando, quando a interseção dos dois conjuntos não for vazia, para calcular a probabilidade de A união com B, certo? Da união desses dois eventos, ou seja, qual que é a probabilidade de manifestar um resultado de A ou manifestar um resultado, um caso possível de B, é dado por P de A, ou seja, a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção. Agora, se a interseção desses dois conjuntos fosse vazia, por exemplo, se eu considerasse aqui sair esses números primos aqui, o 1, 9 e o 15, e o número, a probabilidade ou sair a probabilidade de 6, 20 e 4, eu teria que somar apenas as duas probabilidades, certo? Porque vejam que 6, 4 e 20 não têm elementos em comum com 1, 9 e 15, certo? Então, com isso, para você calcular a probabilidade de sair os números 1, 9 e 15 ou sair os números 6, 20 e 4, basta calcular essas probabilidades em relação aos casos possíveis, certo? Bom, pessoal, com isso, então, eu concluí a questão número 1, certo? E faço a questão número 2 com vocês no próximo vídeo. Fico por aqui, um abraço, fui!